A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala com você é o pastor Lucas Magé. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós estaremos lecionando a lição de número 11. A lição de número 11 que será aplicada no dia 15 de março de 2020, que traz por tema o homem do pecado. O texto áureo desta lição está registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A verdade prática diz assim: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A leitura bíblica em classe está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 1 ao verso 15. Vocês podem estar lendo, não estarei lendo, para nós ganharmos um pouco de tempo aqui na lição. Bom, queridos e amados irmãos, antes de nós darmos início a essa lição, gostaria de estar pedindo a sua ajuda a divulgar esse trabalho. Você que acompanha semanalmente as lições da CPAD, as lições da Escola Bíblica Dominical, se inscreva nesse canal, ative as notificações, assim você estará contribuindo para que nós possamos continuar a levar esta palavra no mais longe possível. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos então para o objetivo dessa lição. O objetivo geral dessa lição é esclarecer o homem do pecado e a encarnação máxima da maldade, No primeiro tópico a gente vai apresentar o homem do pecado, depois então vamos revelar a missão do homem do pecado e terceiro, apontar a destruição do homem do pecado, amém? Vamos então para a nossa introdução. Nesta lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir Israel, o anticristo. Note que aqui já começa esclarecendo que este homem nada mais é do que o próprio anticristo, ou filho da perdição, ou filho do pecado, Este espírito das trevas, irá usar alguém que nós estamos chamando, que a Bíblia chama de anticristo, melhor dizendo, que João trata como anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que se opõe a Deus, é aquele que se opõe à soberana vontade de Deus, é aquele que vai contra tudo aquilo que se chama Deus. Todos os decretos, todas as ordens de Deus é simplesmente rejeitada pelo anticristo. Eu desejo do fundo do coração que esse estudo possa estar contribuindo para ajudar ao amado irmão a ter um esclarecimento melhor, porque nós sabemos que um falando aqui, outro falando ali, acabamos absorvendo esse conhecimento e assim trazemos para a nossa classe o melhor conteúdo para aquele dia, para aquela ocasião. Bom, irmãos, como já disse aqui, o espírito do anticristo que já opera no mundo, em 1 João 4, verso 3, ele está, como a Bíblia já descreve, ele já está no mundo, esse espírito já está no mundo, ele já atua no mundo, já atuava no mundo antigo e agora nesse mundo pós-moderno, então a gente está vendo claramente o diabo agindo, o espírito do anticristo, aquele que se opõe a Deus, usando várias pessoas durante a história para assim fazer com que os seus intentos possam vir dar certo. A gente sabe também que o homem do pecado, ele será uma grande influência e chegará momentos em que as pessoas chegarão a pensar que é o próprio Satanás, mas que de fato é aquele que faz o trabalho de Satanás, é aquele que vai fazer com que os planos do diabo possa correr de acordo com o que já está previsto. Vamos ir para o primeiro tópico, o homem do pecado. A origem deste homem, origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Aqui nós já começamos notando que desde lá do início, desde lá de Gênesis, nós já estamos vendo essa oposição à vontade soberana de Deus. Nós já percebemos que o diabo já vem agindo, não é de hoje. O diabo ele já vem agindo de muitos anos já para cá, para assim confundir
aqueles que estão servindo ao Deus Altíssimo, né? Mas como aqui diz aqui na lição, ó, Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram sistematicamente a Deus. Ambos agiram como um homem do pecado que há de aparecer, então logo a igreja será arrebatada, seja arrebatada, né? Neste mesmo grupo nomearemos Faraó. Faraó também, não, irmão, se nós for parar para analisar, nas escrituras teve vários personagens que de fato eles fizeram o papel do anticristo, né? Eles fizeram o papel do homem do pecado, né? Eles agiram com brutalidade, eles agiram com muita malícia em seus corações para assim levar as pessoas à destruição, né? Em massa. Mas aqui, como que já tem falado, né? Faraó, sabemos aí a história de Faraó. Faraó tentou barrar os hebreus, o povo de Deus, de todas as maneiras, foram escravizados, muitas pessoas morreram durante a escravidão, né? Muita gente pereceu. E também nós vamos notar que Herodes também foi uma pessoa extremamente maldosa. Herodes, Nero, foram pessoas extremamente maldosas, que no seu tempo fizeram questão de fazer o papel do anticristo, né? Aquele que se opõe a Deus, aquele que se levanta contra a vontade soberana de Deus, né? Aí no segundo subtópico diz título do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo. João o chamou de Anticristo. E João era um especialista em identificar o Anticristo. João era um especialista em identificar o espírito do Anticristo agindo em cada tempo, em cada época, né? Ele sempre ficava atento aos sinais que demonstravam essas pessoas incumbidas de maldade, incumbidas de violência, e assim ele sabia lidar com cada questão. Também nós vemos isso no livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 13, João descreve a figura do anticristo, como diz no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, né? O espírito do mal que sobe da terra. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando incautos. Então, irmãos, o espírito do anticristo, ele já vem agindo, não é de agora. A sua malícia, a sua maldade já vem de muitos anos para cá, né? Desde o início, lá em Gênesis, nós já vemos o espírito do anticristo, mas chegará uma hora que esse espírito se encarnar em uma tal pessoa, que vai fazer com que essa pessoa se configure de fato no espírito do anticristo, aquele que se opõe a Deus, aquele que intentará contra os eleitos de Deus, aquele que batalhará contra a igreja, aquele que tentará de todas as formas destruir a família, destruir os valores morais, né? A gente já vê isso com o decorrer dos anos, o espírito do anticristo trazendo uma confusão no nosso meio, principalmente no meio da família, né? Então, olha só, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja será obrigado a prestar-lhe honra e adoração. Nele, a possessão satânica será plena, né? Então, como aqui já tem falado na lição, o anticristo, ele aparentemente parecerá um homem bom, parecerá um líder, vamos colocar um líder talvez político bom, uma pessoa que influenciará a humanidade, que cessará a guerra, que cessará o caos político, o caos da guerra, o conflito no Oriente Médio, né? Os conflitos entre Israel e a Palestina, e entre outros países que já estão em constante mudança, em constante período de guerra, e aparentemente
as pessoas olhando este homem, né, este espírito do anticristo configurado em homem, né, no momento apoiarão, no momento dirão, agora chegou o Salvador, chegou aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos levar de fato ao caminho da paz, mas é como a palavra diz, quando pensar que a paz de repente virá repentina destruição. O fato, irmãos, é que Jesus de fato ele vai retornar para buscar a sua igreja. E há uma preocupação muito grande com relação ao anticristo. De fato, irmãos, há uma preocupação muito grande com relação a essa doutrina que estuda o fim de todas as coisas, né? Vamos colocar a escatologia, que vai falar do fim dos tempos e principalmente da iminência, né, da aparição do anticristo materializado, né? Às vezes eu me assusto com algumas igrejas como está sendo tão pouco falado sobre o anticristo, né? Tem pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Você pergunta, você está acompanhando o que anda acontecendo na Europa, em Israel? Você anda acompanhando? Não, não sei o que é isso. O que está acontecendo? Anticristo, o que é isso? Então a gente nota uma deficiência nessa parte do conhecimento da igreja, né? Aonde que principalmente nós pregadores, nós pastores, nós ministros deveríamos falar com mais precisão acerca das coisas finais, largar um pouco essa ideia de prosperidade, de campanha, descampanha daquilo e focar a nossa fé em Jesus Cristo e ensinar para o povo o que está por acontecer. O que está para acontecer. O fato é que tá na cara de todos, só não vê quem não quer. O governo do anticristo, nós falamos, nós não, semana passada, né, foi falado na lição número 9 sobre globalização. Estamos vendo as maiores potências mundiais se unirem para formar uma nação, uma só língua, vamos dizer assim, um só sistema, exterminar de uma vez por todas o dinheiro. Já existe propagandas aí de bancos importantes acerca de 2023, uma série de acontecimentos que estão acontecendo nesse exato momento que você está assistindo essa videoaula. E a coisa mais triste, irmãos, às vezes de notar, sabe o que é? É que a igreja parece que ela não está com plena certeza do que está acontecendo. Ela não está vendo o que está acontecendo. Então, o homem do pecado há de se revelar e a igreja de Cristo precisa estar preparada, né? Independentemente do que é ensinado, se vai ser antes ou depois que ele irá surgir, a igreja do Senhor precisa estar atenta e precisa estar em oração, precisa estar em vigilância, precisa estar buscando, precisa estar se consagrando, porque dias estão chegando em qual as pessoas desejarão a morte e não encontrarão, né? Então, queria dar essa ênfase aqui. A síntese do tópico primeiro é o principal título do homem do pecado é anticristo. Ele aparecerá como ungido do diabo, né? O anticristo, ele será um forte agitador, né? Ele trará caos à humanidade. E isso é lhe permitido, esse poder, Deus permite, para que então as profecias se cumpram. Vamos aí para a missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quadrupla. Opor-se a Deus, metodologicamente a Deus, a Israel, a Cristo e a igreja. Então, vamos falar aí do opor-se a Deus. Satanás, ele se opõe a Deus. Ele ignora este fato, jamais logrará a derrota a Deus, ou seja, por mais que ele não tem poder para lidar com o nosso Deus, ele faz com que todas as pessoas, eu digo todas as pessoas desse mundo, pense e desacredite do Deus Altíssimo, né? É ele que está por trás de muitas frustrações da humanidade, é ele que traz o caos, né? É ele que faz com que as pessoas deixem de acreditar no Senhor da glória. Então, uma das características do anticristo é opor-se a Deus. Ele se levanta
contra Deus e principalmente contra os seus aliados, contra os seus filhos. Então é importante a igreja do Senhor estar atenta a tais sinais, como também como diz aqui, ó, mantenhamos a vigilância e oramos, porque de fato, irmãos, a igreja precisa estar em oração, precisa estar buscando a presença de Deus, porque o diabo ele não está brincando de ser diabo, não, né? Ele, como já foi falado, uma das suas características é opor-se a Deus. E quando se diz opor-se a Deus, claro que ele não tem força para partir para cima do nosso Deus, mas ele usa as suas artimanhas para confundir os homens, né? Então, por isso que todo cuidado é pouco, irmãos. Às vezes, é melhor o cristão estar em vigilância constante do que opor-se a Israel. É a segunda característica, ele vai opor-se a Israel. Através de seus anticristo, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física ou espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente e covardemente assassinadas. Então, irmãos, outra característica do anticristo é essa oposição a Israel. Quem é que não viu Hitler o que fez, Stalin o que fez, e muitos outros homens que já saíram por esse mundo como anticristos e fizeram caos, principalmente Israel. Quem é que nunca estudou quando Israel se retirou para cultuar, para a festividade que eles têm como sagrada, e muitos países atentaram contra Israel, só que milagrosamente nada aconteceu em Israel. Eu quero enfatizar também o ministro de Israel, ele publicou nas suas redes sociais uma série de advertências às nações, ao Irã e às outras nações que tentarem se levantar contra Israel. Lá na sua carta ele diz: Israel já venceu o Egito, a Grécia e Roma e tantos outros países. Né? O que ele quis dizer ali é que o Deus de Israel não dorme, que por mais que as nações unidas ou qualquer outras nações se juntarem para destruir, varrer, como o Irã disse que iria varrer, o presidente do Irã disse que ia varrer literalmente Israel do mapa. Mas sabemos que essa hipótese ela não existe, porque há um guarda em Israel e ele não dorme. Né? Outra característica também do anticristo é que na grande tribulação o homem do pecado perseguirá implacavelmente o judeu. Ele aniquilará os judeus. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Então, outra característica que nós temos que ficar atento é isso. É a perseguição ao povo de Israel. Né? É por isso que nossos olhos têm que estar fitos em Israel. Nossas orações devem ser para Israel também. Né? Outra característica, opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo. Né? Como se ele, o anticristo, fosse verdadeiramente o Messias e Salvador do mundo. Então, se você ler Apocalipse capítulo 13 com atenção, você vai perceber que o diabo irá fazer coisas das quais muitas pessoas cairão de joelho dizendo: esse é o Messias. O anticristo fará coisa que muitas pessoas vão dizer: esse é o próprio Cristo. O Cristo se revelou no nosso meio e isso será o fim. Né? No início tentou matar fisicamente o Filho de Deus, depois procurou arredá-lo na tentação do deserto e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor, quanto a nós professamos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, uma outra característica é essa, que o anticristo ele se opõe a Jesus Cristo, ele não confessa Jesus Cristo. Né? E também opôs-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Quem é que não se lembra na época da perseguição da igreja, quando a igreja foi perseguida, logo após Jesus foi assunto aos céus, 40 anos depois, a igreja começa ali
a sofrer uma grande perseguição ali. Pessoas são brutalmente assassinadas, lançadas no Coliseu de Roma. Dizem que na inauguração do Coliseu de Roma faltou cruzes para a quantidade de pessoas que foram queimadas vivas naquele lugar. Animais, feras foram deixados vários dias com fome para que, quando fossem soltos, dilacerasse os cristãos. Então, o diabo ele se opõe fortemente à igreja, e não é diferente nos dias de hoje. O diabo ele se opõe ao povo de Deus. E nós vamos, se pararmos para pensar, talvez aqui no Brasil não, mas já existem países em que a igreja do Senhor é perseguida ferrenhamente. A igreja é perseguida, cristãos são mortos, pastores são assassinados, missionários são assassinados, né? Então, o espírito do anticristo ele já atua no nosso meio, né? Então, precisamos ficar atentos com relação a isso. Terceiro tópico aí, a destruição do homem do pecado. A ascensão do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, você nota, irmãos, que assim como existe a trindade divina, tem a trindade do diabo. Já percebeu isso? Olha só, nós temos Satanás, nós temos a besta e o falso profeta. Então, nós percebemos que Satanás, ele é aquele que vai devastar a humanidade, né? Como diz aqui, através de seus escolhidos, a besta e o falso profeta reinem absolutamente por 3 anos e meio. Essa é a programação, né? Que serão 3 anos e meio, será de paz, será de acordos religiosos, será de ecumenismo, né? Cessará muitas coisas, guerras, fomes, ou seja, muitas pessoas pensarão, esse é o Cristo, né? Mas na verdade é o anticristo. Mas logo depois, quando disserem paz, repentina destruição virá sobre aquele lugar. Vamos lá, o segundo subtópico diz, o auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Por que será aceito, né, irmãos? Porque a proposta será boa, né? A proposta, com certeza, irá trazer acordos de paz em massa, né? Muita gente não vai morrer, não vai haver guerra, e outras questões, a economia vai subir e tudo vai melhorar supostamente, né? Por isso que no seu auge as pessoas o aceitarão, né? Porque ele não vai chegar e falar, eu sou o anticristo. Não, ele não vai fazer isso. Não vai ser assim, né? Ó, terceiro subtópico, a ruína do seu império. Passados outros 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então, que fique essa palavra para a nossa vida hoje, que Jesus de fato está voltando e nós precisamos pregar o Evangelho e saber, irmão, que o espírito do anticristo já está agindo, né? Nós já estamos vendo muito se fazer em espíritos de anticristo, muito se fazer de anticristo no mundo afora, porque anticristo nada mais é aquele que se opõe a Deus. Mas chegará uma hora que um representante legal de Satanás irá fazer a sua devastação. E a igreja do Senhor precisa estar atenta aos sinais como João estava atento aos sinais. É muito importante que nós como igreja, nós como salvo, estejamos prontos e também estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor. Amém? A conclusão dessa lição é: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mais blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Então notemos que o diabo, o anticristo, o representante legal do diabo, será uma pessoa extremamente perigosa e ruim, será uma pessoa da qual muitos no início admirarão, mas depois ele mostrará a sua cara. Então, nós como igreja do Senhor,
Fiquemos atentos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa foi a lição de número 11, né? A lição de número 11, que traz por título O Homem do Pecado. Quero pedir para você mais uma vez, primeiro agradecer por ter acompanhado esse vídeo aula e quero pedir para que você se inscreva nesse canal e ativar as notificações. Forte abraço para todos, em nome de Jesus.